Satanás gritava aos quatro ventos: não seria este que não morreria martirizado? Matamos. Pegaram o corpo de João e levaram para a tradicional Geena, um vale onde eles jogavam corpos de pessoas mortas e esperavam a tradicional sexta-feira para tocar fogo em todos os cadáveres. A história da igreja conta que lá no meio dos outros cadáveres em putrefação, lá foi colocado o corpo do apóstolo João. Mas quando todos os soldados saíram de perto, o espírito de vida soprou sobre ele, e João começa a rastejar o seu corpo como se fosse uma serpente, passando por cima dos outros cadáveres, e se escondeu no mato próximo. Os algozes chegam, tocam fogo, quando Satanás gritava aos quatro ventos: matamos aquele que recebeu promessa, a promessa não vai se cumprir. João ainda estava vivo para a glória de Deus, para a derrota de Satanás. Ei, passou-se um tempo, João aparece com braços e pernas tortas, uma cicatriz na cabeça onde não mais nasceu cabelo. Satanás não estava conformado, colocou João numa caravana com passagem só de ida. Não é Bíblia não, a história secular diz que quem ia para a ilha de Patmos nunca voltava, porque a ilha de Patmos era uma espécie de um zoológico do seu imperador, o imperador romano. E lá, além de ter uma mineração, ele guardava os seus animaizinhos de estimação: leões, leoas, tigres, tigresas, leopardos, ursos. E 2 vezes por semana um barco da guarda romana costeira saía no litoral, em todas as cidades, de porto em porto, de cais em cais, pegando todos os prisioneiros do estado para levar para a ilha de Patmos. E quando passavam uma distância de 30 metros, diminuía a velocidade do barco e jogava os prisioneiros em água, e eles, se quisessem escapar, saíam nadando à beirada da água. Mas a história secular conta que as feras que habitavam em Patmos eram tão terríveis de fome, que quando via alguém nadando vindo em direção à beira da água, ela saía nadando dentro da água e buscava a sua presa. Quando chegava na beira da água, já chegavam mortos e devorados. Satanás foi nesta caravana que ele colocou João, dizendo: João vai, mas João não volta. Satanás esqueceu que o Deus de João é o mesmo Deus de Daniel, que esteve na cova dos leões. Aleluia. E o Deus que esteve com Daniel na cova dos leões esteve também com João em Patmos. E não fechou simplesmente a boca do leão, mas também das leoas, dos tigres, das tigresas, dos ursos, ursas, leopardos. E João, no tempo que esteve lá, esteve guardado e protegido pelos animais selvagens, e recebeu as mais lindas revelações, a ponto de ver o céu por dentro. Glória a Deus. Não me pergunte como, mas João terminou os seus dias na igreja de Éfeso, como auxiliar do jovem pastor Timóteo, bem velhinho, centenário, com uma cabeça rachada, uma cicatriz que não nasceu cabelo, tremendo, braços e pernas atrofiados, mas ele sempre assumia a tribuna e trazia uma palavra doce, dizendo: filhinhos. Esta expressão era doce aos ouvidos, mas era um terremoto no rio das trevas. Que Deus estava dizendo: aquele que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua promessa, ainda que Satanás não quer. Irmão, se você receber uma promessa de Deus, acredite, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Filhinhos, não pequeis. Filhinhos, é já a última hora. Os pregadores do meio-dia foram atrocidades. Os trabalhadores chamados à hora sexta, ao meio-dia, sofreram para que a igreja existisse. Nunca abandonaram a obra missionária. Diga comigo: Policarpo. Talvez você não saiba quem é esse homem. Alguém sabe quem é? Já ouviu falar dele? Policarpo.
assumiu a igreja em Esmirna no ano 86, 87. Quando o Apocalipse de João estava sendo escrito, foram no ano 95. Quer dizer que quando João escreveu o Apocalipse, o anjo da igreja em Esmirna era Policarpo, pois ele pastoreou lá até o ano 156. E ele, quando João escrevia, ele era pastor. E João escreveu várias cartas mandadas por Jesus ao anjo da igreja que está em Éfeso, Filadélfia, Laodiceia, Tiatira, Pérgamo. Mas observe, existe uma carta para Esmirna. E sabe o que o Senhor mandou dizer para o anjo da igreja de Esmirna? Para Policarpo? Satanás lançará algum entre vós na prisão. Tereis tribulação de 10 dias. Sereis domente atormentado. Mas ser fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Policarpo já estava velho. Passou-se muito tempo. Parece que o escrito de João não se cumpria. Mas quando foi no ano 156, o imperador romano visita a cidade de Esmirna e ouviu falar de um velho pregador que revolucionava com suas mensagens. E desde a sua mocidade mandou chamar este homem que tinha um grande poder de persuasão, capacidade de influenciar, de conquistar pessoas à sua igreja. Então foi lá e mandou chamar. Quando chegou, disse: olha, eu quero que tu renuncie a tua crença, a tua fé em Jesus, o teu evangelho, e que tu aceites uma posição de honra no meu império para ser o meu conselheiro. Ele disse: eu não me rebaixaria a tal ponto, deixar de ser servo do meu Jesus para ser conselheiro teu. Isso não é tanta honra, estaria eu me diminuindo. Conta a história da igreja que o imperador romano se enfureceu e mandou prender. E por 4 dias que ele ainda permaneceu em Esmirna, na cidade, enquanto o imperador estava, o pregador estava prisioneiro, sendo tratado a pão e água. Quando ele saiu, foram 3 dias de viagem no porão de um navio, porque foi parando em várias províncias. 3 dias no porão de um navio, sem se alimentar, vivendo molhado. Já haviam passado-se 7 dias. Quando chegou lá, jogaram ele no mais férreo dos calabouços de Roma, mofo, escuro e frio. Colocaram ele ali dentro e deixaram ele por mais 3 dias, para que se completasse 10 dias. E então, naquele 10º dia, o imperador romano estaria oferecendo uma festa, um jantar em seu palácio. E ele ofereceu para todos os convidados um espetáculo. Sabe qual era o espetáculo? A morte do irmão Policarpo. Lhe mostraram uma estaca com lenhas aos seus pés, com vários fenos a ponto de ser queimado. E disseram: tem certeza que não quer renunciar ao teu Cristo e à tua fé em Jesus? Sabe o que ele disse? Faz 86 anos que eu sirvo a Ele como meu Senhor e Salvador. Ele nunca me negou e nem me abandonou. Como eu poderia abandoná-lo agora, no momento mais importante da minha vida, quando eu estou prestes, bem próximo a me unir com Ele e abraçá-lo para sempre? Aleluia! Glória a Deus! E disseram: então vamos te matar, acenda a fogueira. Ele disse: então acendam mais as chamas desta fogueira, para que mais depressa eu veja meu Deus. Aleluia, Senhor. Cantarolando, chorando e cantando, ele entrou na fogueira. E assim Policarpo deu sua vida por amor do testemunho do Evangelho de Jesus Cristo.
Esta era a igreja primitiva. Contei, creio que foi ontem, que todos começaram a fugir de Jerusalém, porque Roma lhe perseguia. Alguém usou de esperteza. Peraí, quem é que está perseguindo? É Roma. Deus usa essas estratégias. Quem quer matar as crianças no Egito? É Faraó. Deus pega um menino e coloca para perto de Faraó. Então, quando Roma perseguia os crentes de Jerusalém, um bocado de crentes de Jerusalém veio para Roma. E haviam túneis e catacumbas debaixo da cidade. E eles passaram a viver lá. Só que não podiam sair para a cidade, estavam escondidos. Os crentes de Roma desceram aos túneis. Conta-se a história que uma pessoa não conseguia sobreviver ali por mais de 2 anos e meio, porque com 2 anos começava a escarrar sangue. 2 anos e 3 meses cuspiam pedaços do próprio pulmão, vivendo no molhado, no úmido, debaixo da terra, frio, sem ver a luz do sol. E estes crentes cultuavam a Deus dentro dos túmulos, dentro dos túneis. Quando morria alguém, era um túnel, eles simplesmente cavavam a lateral daquele túnel e ali colocavam o corpo de um irmão e ali o sepultavam. Escreviam um versículo naquela lateral e diz a história que os cultos mais avivados que eles tinham era o culto de funeral, quando estavam enterrando o corpo de mais um soldado de Deus que estava indo às alturas em glória por não negar a fé em Jesus. Naqueles cultos todos choravam. Quem não era crente aceitava Jesus, os que estavam entre eles, só por ver o amor que eles tinham pelo Evangelho. Derramavam suas lágrimas. E naqueles cultos Jesus batizava com o Espírito Santo. Havia revelações de Deus e profecias. Conta-se a história que uns profetizavam para os outros a data da sua morte, mas foram fiéis à vocação pela qual foram chamados. Não renegaram a sua fé em Jesus. Morreram, pagaram o preço para que a igreja existisse. Nós somos sementes do sangue. Nós somos resultado deste sofrimento. O leão, as feras dos coliseus de Roma não conseguiram apagar a fé. Era como o sangue de Abel, que mesmo morrendo, mas o sangue ainda clamava. E o resultado está aqui hoje ainda na Irlanda. Glória a Jesus. A igreja cresceu e proliferou, mas o meio-dia passou-se. Diga comigo, 3 da tarde. A igreja se corrompera, pois o sol começara a declinar-se. E a igreja se corrompera. A igreja tinha medo agora de olhar para um camarada muito rico, coronel e fazendeiro, que mandava matar centenas. Só porque o cidadão era rico e a família era poderosa, a igreja tinha medo de dizer: olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Como a igreja tinha medo de dizer isto, mudou a sua mensagem. Existe salvação mesmo depois da morte. O poderosão morria, aí dizia: não, e nós já podemos rezar algumas missas e algumas novenas e missa do 7º dia, acender algumas velas e fazer algum sacrifício, nós conseguiremos tirar ele do sofrimento, do purgatório, para um lugar melhor. E a igreja começou a vender indulgências. A igreja se corrompeu. Mas Deus sempre tem seus remanescentes. Quando a igreja se corrompe, muitos não querem saber de santidade. Existe sempre alguém no meio da igreja que ora para que Deus santifique a sua igreja. Se levantou um homem por nome de John Hunt, João Ganso, e este homem tentou proclamar a reforma. E quando ele tentou proclamar a reforma, prepararam uma estaca no meio de fogueiras de lenhas com feno para queimá-lo. E quando levavam para a sua morte, ele não renegou. Sabe o que ele disse, chorando e cantando? Vocês vão conseguir matar um ganso,
Mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne e vocês não conseguirão matá-lo. E ele trouxe uma mensagem de fé aos cristãos da sua época: não se vendam aos homens, não vendam as suas mensagens, que os pregadores de hoje abandonaram esta prática. Não vendam suas mensagens, não se vendam aos homens, não vendam indulgências, pratiquem a santidade e creiam no sacrifício de Jesus. Meus irmãos, breve nos encontraremos na glória. E assim John Hans entrou na fogueira, foi queimado vivo. 100 anos depois, o cisne surgiu. 100 anos depois, Martim Lutero estava pregando as suas 97 teses na porta da igreja de Worms, proclamando a reforma, pregando contra o pecado e a idolatria da igreja, o egocentrismo e o antropocentrismo, e proclamou a reforma. Estes pregadores da hora nona, vocês conhecem a história de William Tyndale, tradutor da Bíblia para o inglês, o primeiro. O quanto aquele homem foi injuriado e perseguido, atrocidade. Martim Lutero não conseguiram matar porque teve refúgio entre os seus. Vocês são brasileiros, talvez alguém já leu a biografia de João Ferreira de Almeida, o quanto este homem sofreu para que o Evangelho chegasse até nós, simplesmente porque queriam tornar a Bíblia conhecida, a palavra de Deus divulgada. Foram atrocidades até a morte. Ei, a hora terceira se passou, ou melhor, a hora nona, 3 da tarde se passou, e chegou a hora 1/10. Diga comigo, hora 1/10. Diga comigo, 5 da tarde. 5 da tarde. Irmãos, a diária de trabalho termina às 6. 5 da tarde é a última hora. É 1 João 2,18. Estamos na última hora. É já a última hora. É a hora 1/10. E neste tempo Deus também tem vocacionado homens e mulheres para o seu trabalho. Ele tem urgência. Existem trabalhos para aqueles que querem ser vocacionados e estão dispostos. A recompensa é boa e o Senhor que chama e vocaciona é fiel. Só que Ele não tem encontrado muitos ao seu dispor. Mas Ele chama os que estão parados. Ele chama os desocupados e diz: eu ainda tenho trabalho para você. A proposta não é boa, fisicamente, materialmente olhando, porque o salário é o mesmo de Enoque ser arrebatado, é o mesmo de Noé de ser galardoado como pregoeiro da verdade, o mesmo de Abraão, é o mesmo de Moisés e dos profetas. Não são nem um pouco melhor do que nós. O que Deus deu para ele dará também a nós. O salário é o mesmo, mas a dor também deve ser a mesma, a angústia deve ser a mesma, as perseguições serão as mesmas, as rejeições serão as mesmas, as marcas serão as mesmas. Ei, mas Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirdes e injuriardes e mentindo disserem toda sorte de mal contra vós por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ei, Deus ainda vocaciona homens. Nesta última hora, Deus está chamando pessoas para o seu trabalho. Pessoas que não têm a sua vida por preciosa. Não. Pessoas que amam mais a Deus do que a si mesmo. Sabe o que é amar a Deus mais do que a si mesmo? Cidadão ímpio começa a ter visões inusitadas. Presta atenção no que eu vou falar, porque isso é muito forte.
começa a ter visões inusitadas, começa a ver parentes que morreram, ter visões do mundo espiritual, fica perturbado, ouvindo vozes, procura os centros espirituais errados, e quando chega lá na Umbanda, no Candomblé, na Macumba, os babalorixás dizem assim: é porque você é médium e precisa desenvolver a mediunidade. E eles estão dispostos a pagarem o preço, raspam a sua cabeça, e dependendo do pacto, 7 dias, 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias ou até 42 dias, dentro de um quarto escuro, que só tem uma fresta para respirar, sem nenhuma luz, totalmente despido, sem roupas, com a cabeça raspada, em consagração e em jejum a Satanás. Dependendo do pacto, 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias, 42 dias. Quando não suportam mais de sede, eles tomam uma água apodrecida feita na Umbanda, chamada de ebó. Este ebó, alguns dos ingredientes são fezes e urinas do próprio feiticeiro, e eles se alimentam daquela água para suportar a sede. Quando não suportam mais a fome, eles comem uma farofa chamada de olá. Alguns ingredientes são cérebros de bode apodrecido e até crânios humanos retirados do cemitério. E eles comem essas imundícias, tomam banho de tantas coisas, de sangue, fazem cicatrizes mutilando o próprio corpo, até 42 dias dormindo em cima de palhas de banana, completamente nus, com frio, só para saírem de lá e dizer: não se meta comigo, eu mato em 7 dias, eu faço o carro tombar, eu destruo a sua família, eu acabo o casamento, eu faço a empresa falir, eu destruo seus negócios, eu desgraço a sua vida. E tem crente, pastor Sebastião, que diz: não, eles não têm poder para isso. Não tem poder para isso. Eles se consagraram para isso, pagaram o preço. Eles são legalmente representantes do diabo sobre a terra. Não vou dizer que o meu Cristo tem inveja, o Espírito Santo tem inveja destas imundícias, não. Mas que ele olha para a igreja com sentimento profundo, ele olha. Porque Satanás tem encontrado homens e mulheres dispostos a pagarem o preço para serem usados. São os grandes nomes das televisões brasileiras, os grandes nomes da música brasileira, são os grandes futebolistas, são os grandes e os maiores e mais conhecidos políticos. Pagaram o preço para isto. Meu Deus, eu tenho encontrado poucos que estejam dispostos a dizer: não importa o preço que eu tenha que pagar, eu serei seu escravo, ele será meu Senhor. Eu me oferecerei em sacrifício e a minha vida não será preciosa a mim mesmo, eu ofereço a Ele. Eu pagarei o preço, mas eu representarei sobre a terra, serei representante de Jesus. E se eles matam, nós ressuscitamos. Se eles aprisionam com enfermidade, nós curamos os enfermos. Se eles destroem o lar, a família e o casamento, nós somos os promotores da união familiar. Ei, Deus está procurando alguém. Eu espero que Ele encontre você. Eu espero que Ele encontre você. Alguém que esteja disposto a dizer: não importa o preço que eu pague, o quanto eu tenho que me dispor, mas eu quero a sua unção na minha vida para representá-lo. Eu serei usado por Deus sobre a terra. Fique de pés, por favor, fique de pés. Missionários do Senhor, vocacionados na 11ª hora. Nós vivemos em um tempo de saudosismo.
em que alguém olha e lembra das glórias passadas que tiveram e diz: antigamente era melhor do que hoje. Alguém olha e diz assim: ah, saudade da igrejinha, do lugar onde eu nasci. Lá era simples, lá não tinha um ambiente climatizado, quente ou frio, lá não tinha carpetes, lá não tinha som nem instrumentos, lá não se usava playbacks, a luz era de lamparina, de lampião, alguém disse, mas a glória de Deus descia.